Pessoal, ontem foi novamente dia de reunião do Copom, que a cada 45 dias define o que vai acontecer com a taxa Selic. Novamente ela teve outra queda, hoje atinge patamares históricos de 2%, né? Ela foi de 2,25% para 2% ao ano. E eu quero comentar um pouco das consequências disso, o que vai acontecer com as empresas, se ainda vale a pena investir em renda fixa. Então fique ligado, meu nome é Arthur Grossi e você está no Sem Medo do Dinheiro. Bom, pessoal, cada vez mais a gente está vendo, né, na evolução, principalmente desse ano, que a taxa Selic ela tem caído muito, né, significativamente, para você, com certeza, repensar seus investimentos até um certo ponto, certo? Por quê? Bom, normalmente o que se recomenda, né, o que se avalia como adequado, por exemplo, você fazer seus investimentos atrelados à Selic ou atrelado ao CDI, atrelado à própria inflação, que são três indicadores que andam muito junto, né? Um vai parametrizando o outro. Então, assim, claro, com a Selic sendo central, né? Já que a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, então, né, o que você tem que pensar? Bom, se cada vez mais a taxa de juros, né, que é o que parametriza as rentabilidades, né, os rendimentos dos investimentos em renda fixa, o que eu busco, qual é o meu objetivo dentro de renda fixa? Bom, dentro de renda fixa, todo mundo sabe que não é para você ficar rico, né? Ninguém investe em renda fixa para de fato ganhar dinheiro, né? Lá normalmente é um dinheiro que você coloca para mitigar um pouco do risco da sua carteira ou mesmo para você destinar para sua reserva de emergência. E isso, na verdade, não muda, certo? Por quê? Bom, se você antes estava investindo lá na casa dos 4%, 5%, 2% agora por cento, claro, é uma diferença significativa? É, mas a gente também tem hoje a inflação mais controlada, certo? E o que isso causa, né? A inflação mais controlada nos permite que investimentos também que rendam menos também sejam menos desvalorizados, pensemos assim, né? Já que a inflação vai tirar o poder de compra dessa minha rentabilidade que eu vou estar ganhando, certo? É claro, né? Hoje a gente já tem alguns investimentos como a poupança, até mesmo o próprio Tesouro Selic, né? Se a gente for considerar que você vai retirar e pagar a maior alíquota de imposto de renda, né? Porque quanto mais tempo você deixar, menos imposto de renda você vai pagar. Então, quanto menos imposto de renda você pagar, melhor, né? Óbvio, né? A rentabilidade real ali da sua operação em si, né? Tanto a nominal quanto a real, vai ser maior, né? E em tempos que a diferença aí entre a inflação e a rentabilidade nominal dos seus rendimentos são quase nula, né? A gente não tem diferença praticamente nesses dois valores, então com certeza é um ponto muito importante para você avaliar, né? Quanto maior período que você deixar ali seu investimento aplicado na renda fixa, menos imposto de renda você vai pagar. Então isso sim é mais interessante para você avaliar. É menos interessante você investir hoje, por exemplo, no Tesouro Selic ou algum Tesouro IPCA? Não acho que seja menos interessante, até mesmo porque se você aplica nisso com o intuito de utilizar para reserva de emergência, né, o objetivo maior disso tudo ainda se mantém, né? O que você quer com uma reserva de emergência? Você quer segurança e você quer liquidez, certo? Se você tem segurança e liquidez, foi-se os tempos em que isso ainda poderia te render um bom dinheiro, né? Mas, então, hoje, o que você tem que buscar, então, se for para falar de segurança, de reserva de emergência, é justamente esse tipo de aplicação. Você não deve focalizar seu patrimônio em apenas um ativo que busque apenas rentabilidade de alto risco e nem apenas segurança e risco nulo. Claro, vai do seu perfil como investidor, que a gente está falando, e o nosso intuito mesmo é te auxiliar para que você consiga montar uma carteira de investimentos com as suas devidas proporções relacionadas ao seu perfil de investidor. Mas que, se você já tinha um percentual lá, como é para ser, reservado mesmo para reserva de emergência, né, destinado para reserva de emergência, isso não vai alterar nada. Né? Principalmente que, se você não tomou nenhuma decisão ainda quando a taxa Selic foi para 2,25%, cair para 2% agora, a diferença é ínfima, certo? Então, isso de fato não vai e não é para mudar suas posições ali, pelo menos. E se eu achar um investimento que ao invés de render 100% do CDI, vai render 105%, 110%, a diferença é tão pequena que se você for pagar imposto para resgatar esse determinado investimento, para reaplicar, só essa diferença de imposto já não faz compensar você realmente ter que trocar de instituição. Então deixa lá,
certo? Realmente aproveite ainda o que dê para aproveitar, certo? Mas lembre-se do objetivo, né? Se você está conseguindo uma rentabilidade melhor e ainda tendo liquidez e segurança, perfeito, é lógico que esse é o mundo ideal, né? Mas aí é que tá, você precisa avaliar de fato, né? Qual é o seu objetivo com cada uma das partes dos seus investimentos. Né? Se a gente for pensar agora, por exemplo, para o mercado acionário, né? De que maneira isso pode impactar as empresas? Porque a gente sempre fala, beleza, Selic caiu, né? O acesso, né, ao crédito, o crédito fica mais barato, tanto para as empresas quanto para as pessoas, para uma série de coisas isso facilita, certo? Mas essa redução ela nunca é repassada 100%, né, para os consumidores finais, seja ele empresa ou pessoa física, certo? Então, o que a gente também olha, e principalmente para a lógica das empresas, né? Se uma empresa está se endividando, né, e que isso não necessariamente é ruim, tá? Mas se ela tem uma dívida, essa dívida ela pode estar atrelada, né, seja por uma correção anual, ou seja, de fato, balizada mesmo por uma dessas taxas, né, como a Selic, como o CDI, por exemplo. Se o CDI e ou a Selic e ou o IPCA caírem, e essa dívida dessa empresa estiver balizada por uma dessas taxas, né, por um desses indexadores, a dívida dela também vai reduzir, certo? Então você começa a ver que, de certa maneira, né, de um certo modo, as empresas também são beneficiadas também pelo modo com que elas se endividaram via banco, né? Então, além de ser mais barato dela financiar a própria operação, ela também consegue ter uma evolução da dívida dela um pouco mais lenta, até mesmo porque a taxa é mais baixa, certo? Então é dessa maneira que as empresas também são beneficiadas com isso. Bom, então o Copom, como ele definiu essa queda aí na taxa Selic, né, para agora 2%, não se espera mais possíveis quedas até o final do ano. Se espera que essa taxa Selic, né, a 2%, se mantenha até o final de 2020. Claro, quem faz essas projeções, né, e de fato as mais confiáveis ali para a gente olhar do mercado, né, é o Boletim Focus, certo? Que sai semanalmente e que vai sair agora na próxima segunda-feira para a gente ver de que maneira esse órgão, né, essa divulgação vai acontecer. Mas o mercado já, ao contrário do que estava acontecendo, né, que já se especulava que haveria a queda e que o Copom aprovaria a queda da Selic para 2%, não há mais, pelo menos não tanto quanto estava vendo, para maiores quedas ainda na Selic, certo? Então o mercado já começa a olhar como se, de fato, o que a gente está vivendo agora já fosse relativamente suficiente para conter, inclusive, a crise do Brasil, certo? Claro, parcialmente, a crise econômica ela não depende só da taxa Selic, muito pelo contrário, tem diversas outras políticas monetárias que são necessárias para você balizar e mitigar alguns problemas dentro da economia, dentro de crises. Então, assim, a gente está vendo que medidas estão sendo tomadas, mas há também, né, até um certo ponto que isso é possível. A gente não tem simplesmente como definir de que maneira vai ser o melhor, de que maneira vai ser o ideal, mas essa redução da taxa Selic, de fato, é uma das consequências, né, mais uma das consequências aí da crise, para tentar fazer com que as empresas sejam beneficiadas, com que o acesso ao crédito também seja mais barato, apesar do repasse não ser de 100%, a gente sabe muito bem disso, mas ao mesmo tempo é uma das medidas que estão sendo adotadas, ela é muito importante, certo? É muito importante também que quando o mercado começa a especular e desejar muito uma taxa, se essa taxa se realiza, é realmente muito importante, por quê? Porque bancos e outras empresas já usam essa projeção, essa especulação de taxa muitas vezes nas suas operações, ela já começa a se projetar perante a uma especulação também, né? Por quê? Bom, porque isso facilita, né, o processo decisório. Se ela especulou com uma taxa certa, né, se ela fez alguma modificação ali para os seus próprios planejamentos financeiros e ela acertou essa determinada taxa, né, porque o mercado já estava precificando a taxa Selic abaixo do que estava ou ao mesmo tempo, né, nos mesmos patamares, há de fato uma maior segurança, né? Ela já estava se preparando para um cenário em que ela acertou, digamos assim, né, que o mercado especulou corretamente, né, abriu ali margem da projeção correta da taxa Selic naquele determinado período. Então isso facilita, certo, também para as empresas, falando mais um pouco do lado interno, né, mesmo das empresas, de que maneira isso acontece, para ela conseguir se parametrizar, né, de que maneira as dívidas dela vão evoluir. Isso são pontos realmente relevantes que a gente, como investidor
físico, né? A gente não tem contato muitas vezes com esse tipo de informação, mas é dessa maneira que acontece, né? As empresas estão sim olhando para a taxa Selic, seja para se endividar mais ou menos, né? Mais porque o acesso ao crédito agora está mais barato, menos porque, na verdade, a dívida dela total provavelmente vai cair também, né? Porque se ela for balizada por algum daqueles índices, como a gente comentou, ela também vai ser beneficiada, certo? E ao mesmo tempo a gente pode pensar, né, que a taxa Selic mais baixa incentiva a economia, né? Então, pessoas físicas vão conseguir pegar mais crédito e esse crédito, né, vai ser usado para quê? Bom, para pagar contas, para gastar com outras coisas, depende, claro, da modalidade, mas no geral serve também para movimentar o mercado, certo? No curto prazo, isso sim gera uma movimentação muito positiva, né? Uma queda em alguns preços também, justamente por ter um repasse aí também das empresas para com seus produtos, serviços, mas, né, no médio, longo prazo aí a gente começa a ver a inflação sendo corrigida para cima, certo? Até mesmo porque o consumo foi incentivado. Então, como a gente tem um aumento da demanda, aí sim a gente vê que o preço em si vai voltar a subir. Bom, pessoal, esse foi o vídeo dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se ficou com alguma dúvida, lembre de se inscrever no canal, de deixar seu like e até a próxima.